Feliz sábado. Louvo a Deus por estar aqui junto de vocês para contar um pouco do que Deus tem feito na minha vida. Eu me chamo Emi, eu sou de São Paulo, eu tenho um ministério há 10 anos, eu tenho um restaurante em São Paulo, onde eu trabalho levando o evangelho através da alimentação. O restaurante chama Taste and See. Taste and See significa, no Salmo 34:8, provar e vede, que Deus é bom. Esse ministério não nasceu no meu coração. Eu creio que esse ministério aconteceu há 20 anos atrás, quando eu fui morar nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de frequentar uma igreja lá em Filadélfia, uma igreja no bairro de Chestnut Hills, que o pastor ele teve uma grande ideia de abrir um café para que pudesse levar o evangelho através da alimentação. O restaurante chamava Taste and See. Isso tocou profundamente meu coração naquela época, porque eu achei aquilo tão bonito. Como que a gente pode alcançar as pessoas através da alimentação? E esse ministério que o pastor abriu há 20 anos atrás, lá na Filadélfia, era tocado por uma cantora e escritora, a Jennifer, e um obreiro, Michael. E eles faziam um trabalho lindo. E, através daquele ministério, eu vi o quanto as pessoas chegavam para a igreja e eles conheciam aquele lugar que nunca tinha pisado, mas, através da alimentação, eles começaram a frequentar o lugar. O ministério não durou muito, porque 20 anos atrás, o ministério assim não era muito bem visto na igreja também, né? Porque as pessoas confundem esse ministério como ganhar dinheiro. E a gente não ganha dinheiro com o ministério. A gente ganha almas com o ministério, né? E o que o pastor acabou de falar, isso realmente resume o nosso ministério. A gente tem dificuldades em vários aspectos, principalmente financeiro, mas mesmo tendo problemas financeiros, eu creio que o Senhor nunca nos desampara. Ele sempre dá uma solução para todos os nossos problemas. Eu voltei para o Brasil em 2003, com essa ideia de abrir um restaurante, mas quando eu quis abrir o restaurante, eu queria trabalhar para o Senhor. E eu sempre acreditei que todo negócio que a gente trabalha para o Senhor tem que ser muito certinho. A gente tem que testemunhar com tudo certinho, desde a documentação, desde o pagamento de impostos, tudo. E em São Paulo, a gente tem maior dificuldade de abrir um lugar, porque todos os locais que você vai alugar é ilegal, porque não tem documentação, né? Você tem que pagar alguém para fazer a sua documentação, né? Pagar significa subornar alguém para fazer a manifestação. Isso, demorei 10 anos para abrir um restaurante. Mas o Senhor é tão maravilhoso que, no final de 2012, meu marido perdeu o emprego e a gente está vivendo um deserto mesmo, né? E eu falei assim, acho que agora que eu tenho que começar o ministério, porque Deus está tirando tudo que me atrapalha a começar o ministério. E Deus providenciou um lugar, lá na Vila Olímpia, em São Paulo, que o restaurante estava pronto. A pessoa trabalhou muito nesse restaurante para levantar esse restaurante, e ela não conseguiu. E ela estava desesperada para vender. Esse restaurante tinha documentação, tinha tudo, e estava lindo. E eu disse para ela assim, olha, eu posso ficar com o seu restaurante, mas eu preciso da sua empresa, porque eu preciso de toda a documentação para trabalhar. E foi assim que nasceu o Taste and See na Vila Olímpia. No começo, a gente pensa que a gente que faz tudo sozinho, a gente não faz nada sozinho, é com Deus.
Eu estava super empolgada, fazendo as contas de quanto eu ia faturar para poder sobreviver. E vocês podem acreditar, durante 3 primeiros meses, eu quase não tinha cliente. Eu não conseguia sobreviver com aquilo. Foi quando Deus disse para mim, Amy, o ministério não é seu, é meu. Todos os problemas não é seu, é meu. Você tem que entregar tudo nas minhas mãos. E foi assim que Deus restaurou minha vida para crer que o ministério não é meu, é que é do Senhor. E foi assim que Deus foi trazendo cliente. Vocês podem acreditar. Daquela dia em diante, o Senhor aumentou cliente. Eu cheguei a atender a 200 clientes por dia, uma pessoa que não tinha nada. Mas eu também não tinha certeza de que tudo que eu estava fazendo, eu estava servindo o Senhor. Será que eu estava realmente servindo o Senhor? Eu estava me servindo. E um dia apareceu uma pessoa para começar a almoçar lá no restaurante. Um dia ele me perguntou, Amy, você é adventista? Eu falei, eu sou. Eu falei, por quê? Ele me disse assim, porque eu era também. Eu falei assim, por que você era? E por que você não é mais adventista? Ele disse assim, Amy, sabe, eu queria tantas coisas na minha vida, e o fato de eu não trabalhar no sábado não permitia que eu tivesse essas coisas. Aí, toda vez que ele vinha no restaurante, eu sentava com ele, a gente conversava com ele, né? E eu sempre costumo dar material para todo mundo. Um livro, né? Naquela época era um DVD, um vídeo. Tudo que eu tenho para alcançar as pessoas, eu entrego para a pessoa. E eu entreguei um DVD para ele na época, da volta. Não sei se vocês conhecem esse vídeo. A igreja produziu alguns trabalhos de como você voltar para Deus. E eu dei para ele. Ele desapareceu. Cliente em restaurante, assim, ele começa e desaparece. 6 meses depois, ele me ligou. Ele falou assim, Amy, você lembra de mim? Eu falei, lembro. O que aconteceu com você? Eu falei, você voltou para a igreja? Ele falou, eu voltei para a igreja. Eu falei, nossa, mas como você voltou para a igreja? Eu estou muito feliz. Ele disse assim, Amy, depois das nossas conversas, eu fiquei tão mal, tão assim, preocupado com as coisas, que um dia eu estava tão desanimado, quando eu abri a gaveta, eu vi o DVD lá dentro e resolvi assistir esse DVD. E ele disse assim, que esse DVD tocou meu coração e fez eu voltar para a igreja. Eu disse para ele assim, quando você for rebatizar, você me chama, por favor, porque eu quero participar do seu batismo. Ele disse assim, Amy, eu vou te chamar, mas a minha esposa também está estudando a Bíblia e nós vamos batizar junto. Sabe, aquilo foi a prova que Deus me deu na minha vida, que eu estava trabalhando para o Senhor. Eu agradeci muito ao Senhor o que eu tenho feito assim nesse andar da minha vida. E Deus tem trabalhado assim de uma forma tão extraordinária. Esse lugar que eu trabalhava lá em São Paulo, na Vila Olímpia, era um lugar assim corporativo, sabe? Clientes assim de monte na rua, muitos clientes na rua. Então eu cheguei a realmente atender 200 pessoas por dia, que era um número grande, sabe? Mas, em 2019, na verdade, eu sempre tive o desejo de trabalhar junto com a igreja. Eu nunca quis trabalhar numa coisa independente, sabe? Eu tinha um desejo, assim, desde o começo, de trabalhar junto com a igreja. Não sei se vocês conhecem a Igreja Nova Semente, em São Paulo. Um dia, eles me convidaram para fazer um almoço lá na Nova Semente, e eu disse para eles assim, posso fazer. E eu fiz um almoço para eles num congresso que tinha, acho que 300 pessoas a gente fez. E eles falaram assim, Amy, e a Nova Semente tinha um restaurante que tinha sido fechado, porque ninguém conseguia administrar aquele restaurante. Ele falou assim, Amy, você não quer assumir esse restaurante? Eu falei, se a gente chegar assim num valor bom de aluguel, de coisa, eu posso, porque realmente o meu desejo era trabalhar com a igreja. Eu falei, eu posso sim.
Mas eu falei assim, olha, só que para mim assumir a Nova Semente, o restaurante da Nova Semente, eu preciso fechar o meu restaurante aqui, para abrir lá, porque eu não consigo cuidar de 2 restaurantes ao mesmo tempo. O pessoal ficou meio preocupado, porque lá na Nova Semente eu não tinha clientes, mas ali onde eu estava, eu tinha 200 clientes todos os dias, né? E aí eu falei, mas eu vou. Em agosto de 2019, Deus me chamou e eu fui trabalhar. Muitas dificuldades, porque realmente eu tinha 200 clientes, agora não tinha nenhum cliente mais, né? Porque restaurante, quando você muda de bairro, os clientes não acompanham você, a não ser no final de semana ou domingo, mas durante a semana são clientes que trabalham no local. Mas Deus, eu sempre acreditei que Deus me sustentava. Mas sabe o que aconteceu? Março de 2020 veio a pandemia. Você sabe o que aconteceu com a Vila Olímpia? Acabou. Hoje o deserto, Vila Olímpia é um deserto. Não tem mais cliente. E Deus me tirou antes. 8 meses antes daquilo acontecer, Deus me tirou. Então, quando a gente trabalha para o Senhor cuida da gente. E foi nessa época também que aconteceu uma outra coisa que mudou a minha forma de lidar com o restaurante. Começou a pandemia, um cliente adventista ligou para mim e falou assim, Emi, eu vou aí comprar marmita para te ajudar. Eu falei, nossa, obrigada por me ajudar. Ele veio e comprou 4 marmitas. E ele disse assim, Emi, eu fui mandada embora. Eu falei, como assim? Você foi mandada embora e veio comprar 4 marmitas para me ajudar? Isso não está certo. Ele falou, não, eu quero te ajudar. Eu falei, nossa, eu fiquei tão incomodada com aquilo que eu virei para os meus amigos e falei para eles assim, vamos fazer marmita para morador de rua? Isso era num sábado à noite. A gente fez 30 marmitas para morador de rua. E nós levamos na rua para entregar. Entregamos com dificuldades, mas entregamos. Mas aquilo me mexeu tanto com a minha vida, que eu virei para os meus amigos e falei, vamos fazer mais 30 marmitas no domingo e levar? Falei, vamos. Nós fizemos 30 marmitas no dia seguinte para levar para morador de rua. Não tinha ninguém na rua mais para receber marmita. Eu virei para eles e falei assim, olha, vamos lá na Cracolândia, lá em São Paulo, tem um lugar chamado Cracolândia que está assim de gente. Nós fomos e tinha muita gente. Eu e minha amiga olhamos para aquilo, olhamos para as marmitas e falamos, bom, pelo menos para 30 pessoas nós vamos fazer a diferença. Porque nós não estamos aqui para alimentar eles, mas nós estamos aqui para falar para eles que a gente se importa com eles. Foi assim que nós começamos o Ministério da Marmita. Mas olha só como Deus faz. Eu tinha um cliente que me ajudou muito na pandemia. Ele comprava para a casa dele, mas para a empresa dele. Ele comprava, em média, R$10.000 de marmita todos os dias, todos os meses, para me ajudar a suster o meu negócio. E eu contei para ele que eu estava um pouco ocupada, mas que logo, logo ia mandar as contas para ele me depositar. Aí ele me perguntou, Emi, o que você está fazendo? Que você não está tendo tempo. Eu falei, eu estou fazendo um projeto de marmita. Aí ele virou e falou assim, mas é vegano? Eu falei, é. Ele falou, quanto custa essas marmitas? Eu falei, não sei. Eu acho que no máximo R$4. Não custa mais do que isso. Tá. Aí ele falou assim, então tá. Ele me mandou uma foto e ele me depositou R$4.000 na conta. Né? R$4.000 na conta. Eu falei, como que eu vou fazer 30 marmitas? Agora eu vou fazer 1.000 marmitas? Impossível. Isso, eu falei, agora eu preciso chamar a igreja. E eu conversei com a igreja me mandou muitos voluntários. E até hoje nós fazemos marmita para morador de rua. Né? Então, Deus tem louvado assim de uma forma extraordinária. Só queria mostrar mais uma foto aqui, você só pode subir aqui. Olha, a gente trabalha com pratos prontos, mas pode subir. E também outra coisa que a gente trabalha
é com os 8 remédios naturais. Né? A gente tem esses quadrinhos lá no restaurante, eu converso muito com os clientes falando sobre os 8 remédios, e Deus tem abençoado muito o ministério. Mas que esse ministério não é meu, esse ministério é de Jesus. Né? Então, eu sempre falo que as pessoas que tiverem de coração aberto e quiserem multiplicar o texto em si para onde for, eu estou aberto para fazer junto. Que Deus abençoe.